Capítulo 751 Fios de espiritualidade. É uma surpresa que eles tenham encontrado alguém do calibre de Soverick entre seus oponentes. É inesperado, mas aconteceu. Também é inesperado e, além disso, convidado, que haja alguém muito forte entre os furris. Se isso acontecesse e se eles concentrassem toda a sua força de alto nível aqui, eles pareceriam tolos. Eles ficaram muito surpresos, mas também serão tolos. O velocista chamou a atenção deles para algo muito importante: também temos que salvar Vitae. Ele ainda não está morto. Não será bom para um modelo ser morto por um furry mesmo em um jogo. Isso é verdade. Todos eles concordaram. Toda a batalha está sendo mostrada em dois planos, não um como eles pensavam. Está sendo mostrado no céu para todos verem. As víboras não são as únicas espécies vivas em seu plano. Furries também estão lá e também estão assistindo ao show. O fato de estar sendo observado não teria importância se estivesse ganhando facilmente. Teria sido uma coisa boa. Também seria bom se eles ganhassem com força, mas seria muito ruim se eles perdessem na frente de todos. Os furries verão um exemplar ser morto por outro furry. Isso é uma vergonha para toda a sua raça. E também pode dar ideias erradas aos furries. O modelo que morre e traz tal desgraça para sua raça deve esperar que eles permaneçam mortos para sempre. O resto deles que não fizeram nada e assistiram a um modelo ser despedaçado também compartilharão dessa vergonha interna. Então eles têm que resgatar o velocista em quem Soverick enfiou o pé e está usando como um sapato. Eles estavam planejando entre si enquanto Soverick estava ocupado com outra coisa. A calmaria na batalha não durou 5 segundos, apesar de tudo o que eles estavam falando. Suas mentes são muito rápidas, então eles têm uma transmissão muito rápida de informações. Os modelos planejavam trazer a torre de feitiços. Ela está no centro da arena levando os Vipers para a batalha. Ela está muito mais próxima deles do que os outros paradigmas que defendem a bandeira e é muito mais útil para o que eles precisam. O elo imortal é fraco, o BOF de defesa precisa defender a bandeira enquanto o BOF de ataque precisa liderar seu exército para que ela seja a melhor para a situação. É a melhor opção já que ela é a única que conseguiu compreender as leis deste mundo. Os outros modelos não se importaram o suficiente para fazer qualquer esforço em compreender as novas leis, enquanto ela tem uma vantagem em compreensão, concentração, processamento mental e poder espiritual. Ela teve que parar de bombardear os macacos sábios de batalha com feitiços para poder ajudá-los, mas é uma troca valiosa. Soverit não ficou ocioso enquanto eles planejavam. 3 de seus olhos focaram na vítima a seus pés enquanto o último observava os outros. Ele penetrou no corpo da víbora até suas células e passou por isso até o fluxo de energia de sua existência. Ele viu a composição da conexão dentro do corpo do Viper. Eles são como fios que preenchem cada parte de sua existência. Os fios são de natureza espiritual. Eles não podem ser interagidos ou cortados no reino físico, mas são capazes de efetuar mudanças no mundo físico. Outro clone de Legion já viu algo assim antes. É o clone que é o especialista em assuntos da alma. Legion-7 poderá tirar vantagem disso se ele estiver aqui. Soverick pensou consigo mesmo. Então ele sorriu. Claro, ele está aqui. Ele simplesmente não pode se mostrar. A experiência da Legião-7 com a alma permitirá que ela tire proveito dos fios espirituais. Infelizmente, este não é um local oculto aleatório. Tanto quanto Soverick sabe, existem pelo menos 2 deuses do mundo observando cada movimento seu. Poderia haver mais. Portanto, Soverick terá que se concentrar e lidar com esse problema por conta própria. Ele não pode arriscar a Legião por nada. Mas isso não significa que ele não possa adquirir mais informações sobre o trabalho dos Paragons. Não ajudará o clone de Legião que é um modelo, já que sua habilidade é diferente dos Vipers. Mas certamente ajudará a Legião-7 a tirar melhor proveito da falsa lei da ordem do Deus do mundo serpentino. Os fios no corpo do velocista incapacitado estão se contorcendo. Eles têm uma diferença de potencial entre eles que lhes permite transmitir energia e informações quase instantaneamente. Isso fortalece os músculos e os torna rápidos. Ele fortalece os nervos e os torna mais rápidos no envio de impulsos e informações. Ele também capacita seu sistema de entrega e utilização de energia. A natureza contraída dos fios é o que torna o velocista rápido. Ele desviou 2 de seus olhos para inspecionar as outras víboras depois de inspecionar a que estava a seus pés. Um de seus olhos ainda está observando o Viper incapacitado. Ele está comparando os dados sobre suas conexões. Ele descobriu que o comportamento e a estrutura dos fios nos diferentes tipos de modelos são diferentes. Ele se contenta em adquirir mais informações enquanto eles esperam porque é bom para ele. Os modelos enfraquecem quanto mais o tempo passa. Ele pode até mesmo ver isso acontecer dentro de sua visão. Alguns fios se soltam e desaparecem repentinamente de seus corpos quando um dos Vipers normais morre. Interessante. Ele murmurou para si mesmo. Ele estava gostando da visão quando percebeu que um dos modelos estava correndo do campo de batalha em sua direção. Isso o levou à ação.
Eu acho que é hora de se mover. Ele disse com um suspiro. Todos se concentraram nele naquele momento. Um sentimento ruim cresceu dentro deles. O outro velocista até engoliu nervosamente. Eu me pergunto o que vai acontecer quando eu fizer isso. Ele disse e cortou a cabeça do Viper a seus pés. Os modelos gritam desânimo. O mais vocal era o velocista. O ato de Sovereign de matar o modelo é como algo que saiu de um pesadelo para ele. Capítulo 752 O tempo de brincar acabou. Seus movimentos eram rápidos. Aconteceu tão rápido que eles não conseguiram reagir ou fazer nada para detê-lo. Sua lâmina cortou o pescoço do Viper e ele desapareceu. A cabeça do Viper não saiu desde que foi salva pelo fragmento do mundo, mas ele não ficou desapontado. Ele viu todos os fios se partirem de uma vez. A desconexão repentina de tantos fios criou um tipo de energia que seria imperceptível em quantidades menores. Essa energia existiu na breve janela quando as conexões foram desconectadas. Os fios são expostos ao mundo físico durante esse instante. Ele havia escapado de sua atenção antes porque era muito pequeno para ser notado, mas agora ele o viu e também sabe que, se tiver as ferramentas certas, pode arrebatar esses fios e tomá-los para si. Muito interessante. Ele meditou em voz alta em meio ao grito dos Vipers. Eles estão muito descontentes com o que ele fez. Eles esperavam resgatar o Viper e salvá-lo, mas Sovereign frustrou sua esperança. Ele ignorou seus gritos de angústia e se concentrou no comportamento dos fios. Ele os viu mergulhar em seu estado espiritual e depois desaparecer. Ele não tem ferramentas para pegar os fios para si mesmo. Ele não é um modelo. Ele não tem um coração ao qual as conexões podem se conectar. Então ele observou enquanto o elo imortal pegava as conexões. Ele esfregou o queixo e disse: Estou aprendendo cada vez mais hoje. O espetáculo da morte do Viper deu a ele algumas ideias sobre como usar o impulso de seu título de filho do avião. Ele descobriu que o comportamento de seus fios era semelhante às suas conexões com o avião. Ele conhece o verdadeiro estado da conexão com o avião, mas os Vipers e suas conexões o iluminaram ainda mais. Suas conexões são para o que ele quiser fazer com elas. Eles são maleáveis, ao contrário dos fios dos Vipers. O único com fios maleáveis como o dele é o poder imortal. O poder imortal ainda tem melhor controle dos fios do que ele. Os poderes imortais são capazes de usar os fios para manter sua existência ancorada no mundo. É assim que eles ganham a imortalidade. Ele está muito abaixo desse nível de controle. Ele estalou o pescoço e balançou a lâmina 2 vezes como se estivesse testando a. Ele disse a eles: A hora de brincar acabou. O velocista deu um passo para trás com medo. Ele sorriu. Então ele deu 3 passos à frente e desapareceu. As víboras viram brevemente seu corpo dividido 3 vezes em 8 figuras antes de desaparecer. Então ele apareceu no meio deles. Apenas o outro velocista foi capaz de reagir à sua aparição repentina. Acho que você deveria dar uma olhada. Os olhos do Speedster se arregalaram quando ele apareceu de repente entre eles. Deu mais passos para trás. Sovereign deu uma olhada rápida e ignorou. Ele se virou para o Bruto à sua esquerda e sua lâmina brilhou várias vezes enquanto ele golpeava o Bruto repetidamente. O velocista conseguiu dar 2 passos para trás antes que a realidade de sua situação o alcançasse. Um passo estava bem, mas 2 passos não. 2 passos são demais para isso. A segunda etapa estressou seu corpo além do que ele pode suportar considerando seu novo estado. 2 linhas apareceram no rosto do velocista depois que ele deu o segundo passo. As 2 linhas se estendiam da cabeça ao torso. O Viper se dividiu em 3 quando as 2 linhas se expandiram. Então desapareceu quando a arena o salvou. Há um ditado que diz que não se deve dar 2 passos depois de ser cortado com uma lâmina 2 vezes. Na verdade, ninguém deve se mover se puder evitar. A maioria das pessoas não consegue se mover depois de sofrer tais lesões, mas o velocista era rápido demais para seu próprio bem. É tão rápido que se moveu mais rápido do que pode sentir dor e perceber que não deveria se mover. Talvez não tivesse se movido se soubesse o que Sovereign havia feito com ele. Sovereign ignorou o velocista porque já estava morto. Só não sabia ainda. Ele tem que ser maduro se um deles vai ser tolo. Ele já matou o velocista com uma dança do vento espectral antes de ativar o Wordbreaker. São 2 alvos que ele cuidou antes de aparecer no meio deles. Então ele se concentrou no terceiro alvo. O Bruto Branco será o foco de sua ira. Ele se moveu com um piscar de olhos mais rápido que o próprio vento. Na verdade, ele pode cortar o próprio vento com a rapidez com que sua lâmina se move. Ele era rápido antes, mas empregar o impulso do avião para acelerar o deixou muito mais rápido. Também o fez atacar mais rápido. Sua mão se moveu como um raio e sua lâmina atingiu seu oponente com a força de um martelo. Cada golpe entre sua lâmina e a carne do Bruto criava um som semelhante ao de um trovão. Uma explosão de força ocorreu quando a lâmina fez contato com a carne. Ondas de choque atingiram tudo ao seu redor. Ele esperava dividir o Bruto em pedaços sangrentos, mas ficou desapontado.
Sua lâmina cortou o bruto, mas era como se ele estivesse cortando metal em vez de carne. Seus golpes são tão pesados quanto um martelo, mas o bruto é tão durável quanto uma montanha. Vai demorar muito para uma montanha ser quebrada. Ele conseguiu abrir sulcos profundos nos brutos para que o bruto ficasse esfarrapado, mas não poderá matá-lo antes que o outro bruto finalmente reaja e interfira. As escamas brancas e imaculadas do bruto foram danificadas. Linhas profundas se espalham por seu corpo como os vales das montanhas. Mas a maior parte da montanha ainda está de pé. Ele chutou o bruto deformado e esculpido para longe dele enquanto se voltava para o bruto que acabou de perceber que algo está terrivelmente errado. O bruto é um pouco lento, mas ainda não passou um segundo desde que ele apareceu no meio deles. O bruto de escamas negras deu um soco que Sovereign desativou empurrando seu braço para o lado com sua lâmina. Então ele mudou seu impulso para a força e socou o bruto no rosto. Capítulo 753 Os Brutos. Sua mão esmagou o rosto do bruto de escamas negras. As duas partes do corpo fizeram contato violento uma com a outra. Uma faísca foi criada, seguida por uma explosão. O bruto de escamas negras foi derrubado voando pela força da explosão. Ele voou no momento em que o outro bruto caiu no chão em uma pilha de carne quebrada. Sovereign flexionou o braço ao se virar para o primeiro bruto que atacou. Isso não é bom. Ele murmurou depois de observar sua mão. Ele não saiu ileso da curta troca de golpes. Ele foi quem mais distribuiu, mas sua mão sofreu por sua generosidade. Sua mão foi esmagada. Ele machucou o braço simplesmente socando o bruto de escamas pretas. Por outro lado, o bruto que ele agrediu saiu da colisão sem nenhum ferimento. O bruto ficou desorientado e foi arremessado, mas isso foi tudo o que ele sofreu. Sovereign não está surpreso, no entanto. Os brutos são muito duráveis e muito fortes. Ele pode aumentar sua defesa, velocidade, força, percepção, espírito e vitalidade como um poder imortal e, assim como um poder imortal, ele só pode fazer um de cada vez. Então ele não pode ter melhorado força e defesas ao mesmo tempo. Ele tem que escolher um. Os brutos têm a vantagem de ter dois atributos aprimorados ao mesmo tempo. Suas conexões fixas garantem força e defesa. Então, embora ele possa ser mais forte do que eles, ele enfrentará as consequências se der um soco neles porque sua defesa está faltando. Ele sabia disso, mas fez mesmo assim. Foi para dar a ele a oportunidade de terminar o que começou. Ele se virou para o bruto de escamas brancas bem a tempo de vê-lo já se regenerando. Os ferimentos profundos que ele causou já estavam se recuperando e todo o seu trabalho será inútil em breve. Isso também não é bom, Sovereign observou para si mesmo. Acontece que os fios dos brutos real são 3 atributos, não 2. Também parece que o bruto conseguiu mais tópicos. Ele já matou 2 modelos, então o resto ficará mais forte. As conexões disponíveis serão compartilhadas por 7 em vez de 9, então há mais energia para cada uma delas agora. Ele gemeu, agora eles vão curar mais rápido também. Agora que eles têm mais conexões, eles serão mais fortes, terão defesas aumentadas e também poderão se curar mais rapidamente. Os brutos foram construídos para serem capazes de receber punições severas em seu corpo e também têm a capacidade de retornar de condições de quase morte. Ele tem que acertá-los mais rápido e com mais força do que eles podem se recuperar. Então ele ativou o Ouro-Breaker novamente e deu 3 passos em direção ao bruto curador. Ele se dividiu em 8, recombinou e entrou na matriz da lei. Ele encontrou seu alvo na matriz da lei. Então ele se chocou contra o bruto ali. Ele foi repelido como se tivesse atingido uma superfície elástica. Então ele se rematerializou no mundo da manifestação. Eu não vou fazer isso de novo. Ele reclamou enquanto tropeçava. Acho que você deveria dar uma olhada. Seus ferimentos são tão graves que ele nem consegue ficar de pé direito. Ele saiu da matriz da lei sem um terço do corpo. Grandes porções de seu corpo desapareceram, expondo um material semelhante a papel branco que compõe seu corpo. Essa lesão se estende da cabeça até a metade que resta do pé direito. Ele gemeu. Eu deveria ter ficado com socos na cara deles. Ele gemeu e desta vez ele realmente sentiu alguma dor. Aquele ataque não funcionou como ele pensava. Acabou mal. Na verdade, acabou pior do que quando ele deu um soco na cara do bruto. Usar o disjuntor do mundo no bruto foi uma má ideia. Ele não conseguiu causar nenhum dano ao próprio bruto, apesar de se machucar. Ele danificou os fios do bruto, mas só porque eles o cobriram como um casulo e o protegeram. Foi como a pirâmide no terceiro desafio. Os fios formaram uma camada ao redor do bruto que ele deve superar se quiser ferir o bruto. Ele não conseguiu superar a defesa dos fios e foi rejeitado. Isso causou uma reação que o machucou. O bruto já estava ferido, mas mesmo assim conseguiu fazer Sovereign sofrer. O que agora? Ele se perguntou. Dividir-se em mais espectros também não será uma boa ideia. Será como a situação do dragão novamente. Ele já se machucou usando apenas 8 espectros. Ele terá que entrar em coma se chegar a 128 espectros.
8 espectros deveriam ter sido bons o suficiente. Requer pouca energia dele e pode ser ativado rapidamente. Ele deixa para trás uma lágrima no espaço que é quase imperceptível e cura instantaneamente, ao contrário da lágrima que ele criou quando lutou contra o dragão. 8 espectros são bons o suficiente para pessoas com um corpo de alma. Eles não têm a defesa de sua manifestação de conceito que o corpo de leis que um titã tem para se proteger. 8 espectros eram bons o suficiente para o poder imortal. O corpo daquele cara se desfez como um macarrão encharcado quando Soverick o acertou. Ele foi o segundo alvo de Soverick depois de lidar com o velocista. Falando no meu segundo alvo. Ele disse enquanto olhava para o local onde o poder imortal ainda estava de pé. O poder imortal não se moveu apesar de toda a ação acontecendo ao seu redor. Ele não está indo tão bem depois que o primeiro Worldbreaker foi usado nele. Isso foi depois que a dança do vento espectral foi usada no segundo velocista. Soverick deu um golpe fatal nele, mas ele é imortal. Ele deveria ter desaparecido, mas sua existência permaneceu ancorada no mundo, apesar de sua existência ter se distorcido além do que um ser vivo deveria ser. Então ele está morrendo e ressuscitando continuamente. Ele tem esse problema desde que Soverick apareceu no meio deles, então ele está muito ocupado para se preocupar com qualquer outra coisa. Soverick viu tudo isso e sorriu. Os modelos, por outro lado, tiveram opiniões divergentes quando viram o que aconteceu com seu companheiro intacto. Capítulo 754 A imortalidade pode ser uma maldição. O poder imortal finalmente perdeu sua forma. A velocidade da ressurreição não conseguia mais acompanhar os efeitos dos danos à sua existência. Seu corpo dobrado sobre si mesmo de maneiras que certamente não são confortáveis. Mesmo uma caixa de papelão insensível não deve ser dobrada, enrugada, vincada e comprimida em uma bola assim. É simplesmente desumano. Ele está com tanta dor que não consegue pensar direito. Ele está morrendo de novo e de novo. Ele sente a dor de sua morte cada vez que morre. A única coisa que ele está experimentando agora é essa dor. Se existe um destino pior que a morte, é este. Mas ele não pode acabar com isso. Sua imortalidade se tornou sua maldição. Pelo menos algo está indo bem. Soverick assentiu com apreço. O poder imortal foi efetivamente neutralizado, apesar do fato de que ele não pode morrer. O problema é que ele não pode curar o dano causado a ele. Ele não é um titã da lei com um corpo de leis, então ele sempre ressuscita com os danos à sua existência. Seu corpo continua desmoronando sob a pressão do que Soverick fez com ele. O melhor é que um Viper na arena morre cada vez que morre e ressuscita. É o melhor dos dois mundos para Soverick. Agora ele poderia esperar que os Víboras se extinguissem tentando ressuscitar seu poder imortal caído. Eu não te invejo mais. Ele comentou enquanto observava o colapso ocorrer repetidas vezes. Ele não pode usar as conexões que tem com o avião para ser imortal, pois a conexão está apenas sendo compartilhada com ele. Ele não é o coração ou o nó da conexão. A vontade do avião é e compartilhou sua conexão com Soverick. Soverick não é o host da conexão. Ele é um convidado e convidados não podem usar as conexões para permanecerem imortais. Se ele morrer, ele morre para sempre. Enquanto isso, a vontade do plano existirá enquanto um de seus habitantes ainda estiver vivo e enquanto o avião ainda existir. Mas Soverick certamente morrerá se o avião for destruído. A destruição do avião levará ao fim da vontade do avião e arrastará Soverick para baixo com ele. Portanto, ele é um hóspede que pode ter que pagar com a vida o poder que lhe foi emprestado, caso o anfitrião morra. Ele costumava invejar o poder imortal por causa de seu controle sobre sua conexão, mas o que o poder imortal está passando agora não é nada invejável. Na verdade, ninguém deveria experimentar o colapso de sua mente e consciência repetidas vezes. É simplesmente cruel. Também é bom assistir. Soverick sorriu para si mesmo. Ele deixou a visão da carnificina que ele causou acalmá-lo enquanto aumentava sua regeneração. Sua carne perdida voltou rapidamente com o impulso de sua regeneração. Ele sabe que não tem muito tempo para se curar e relaxar antes de voltar à luta, então decidiu aproveitar enquanto tem oportunidade. Afinal, são os pequenos prazeres que fazem a vida valer a pena. A felicidade de Soverick foi interrompida quando ele percebeu que mais fios estavam sendo infundidos no poder imortal. O aumento na conexão aumentou a resiliência do poder imortal e retardou seu colapso. Acho que você deveria dar uma olhada. Soverick se virou na direção do Lenk imortal e fez uma careta. Merdinha problemática. Interrompendo minha diversão. Cada modelo tem uma média de 333 mil conexões. O Elo Imortal desistiu de todas as suas conexões com os outros, então cada um deles tinha 375 mil fios. A morte de 2 Paragons aumentou sua conexão atribuída para 500 mil triades. Isso é um grande impulso. Mas isso ainda não foi suficiente para salvar o poder imortal. Assim, o Link Imortal realocou todas as suas conexões e adicionou a maior parte ao poder imortal. Ele removeu com segurança algumas conexões dos outros modelos e os enxertou temporariamente no poder imortal.
O colapso do poder imortal diminuiu e finalmente parou quando ele infundiu mais de 2 milhões fios nele. Eu posso trabalhar com isso. Soverit deu de ombros e aceitou a situação. Ele não gosta da mudança. Ele acha que a intromissão do Lenk imortal é problemática, mas ele aceita a situação porque é uma vantagem para ele. Adicionar 2 milhões de triades a um único modelo é limitar o restante a 1 milhão. Os modelos foram efetivamente enfraquecidos apenas para evitar que um deles morresse. O Lenk imortal removeu sua diversão, mas ele ainda pode trabalhar com o que tem. Ele apenas terá que voltar sua atenção para os outros modelos. Eles serão mais divertidos agora que estão enfraquecidos. Eles não têm escolha no assunto. Ele vai espremer a diversão deles. O poder imortal finalmente parou de morrer. Ele ainda está desmaiando, pois não pode curar o que Sovereign fez com ele, mas seu corpo e forma se estabilizaram. A taxa de colapso foi reduzida a um rastreamento. É motivo de comemoração, mas o poder imortal tem outras ideias. Um grito saiu de sua garganta. O grito se espalhou por toda parte. Era alto e arrepiante. Se eles tivessem sangue, seu grito os teria acariciado. A existência deformada do poder imortal foi finalmente endireitada. Ele não está mais amassado como um pedaço de papel descartado, mas tudo o que ele quer fazer é chorar de dor. Ele apareceu em seu lugar, inteiro e vigoroso, e gritou de dor. Ele não foi capaz de gritar e expressar a dor que sentiu o tempo todo por meio de uma explosão emocional, então tudo veio à tona agora que ele teve a chance. Ele gritou e gritou sem parar. Ele teria continuado gritando por toda a eternidade se pudesse. Seu grito terminou quando Sovereign enfiou uma lâmina em seu pescoço. Capítulo 755 Bebê Chorão. Havia a opção de cortar a boca serpentina do poder imortal. Mas ele foi para o pescoço. Ele não parou apenas depois de desligar o choro. Ele tentou remover a cabeça do poder imortal completamente de seu ombro. O poder imortal morreu por causa do excesso de zelo de Sovereign em calá-lo. Que bebê chorão, Sovereign murmurou. Tenho certeza que não foi tão ruim. Ele está falando por experiência. A consequência de sua luta com o dragão no primeiro desafio é a coisa mais dolorosa que ele já experimentou. Mas ele ainda tinha a intenção de entrar furtivamente na matriz da lei e decodificá-la secretamente enquanto se curava. Então ele sabe como é ter a estrutura de sua existência esmagada. Então, novamente, ele e outros clones da Legião têm se sentido anormalmente confortáveis com a dor. O grito de dor acabou, mas Sovereign não foi embora. Ele gostou de acabar com a miséria de seu inimigo, então ficou perto do poder imortal para fazê-lo novamente. O poder imortal ressuscitou logo depois. Ele deu uma boa olhada quando Sovereign brandiu sua lâmina e o decapitou novamente. Isso aconteceu várias vezes enquanto ele esperava que o bruto que socou o alcançasse. Ter velocidade faz o tempo parecer lento. Ele pode fazer muitas coisas enquanto outros são lentos como se estivessem se movendo no alcatrão. Não se passaram 2 segundos desde que o poder imortal foi estabilizado, mas ele fez muito nesse período. Seus ferimentos cicatrizaram bem e ele já decapitou o poder imortal 4 vezes. O poder imortal ressuscitou novamente. Mas desta vez ele gritou para o elo imortal através de sua conexão. Me mata. Ele rugiu. Por favor, me mate. Me mate agora. Ele não pediu ajuda ou para ser salvo. Ele pediu para morrer. Mesmo isso foi uma luta para dizer através de toda a dor. E a dor é tanta. É tudo o que ele pode sentir. É uma sensação avassaladora de dor excruciante. Portanto, não é de admirar que ele queira que sua provação termine com a morte. É como se houvesse uma rachadura em sua mente que existe. A rachadura deveria se expandir e matá-lo, mas não pode agora que sua existência foi aprimorada e tornada mais resistente. Mas a rachadura ainda está lá. Não passou, então, ele ainda está sentindo a dor causada por isso. É como uma coceira que ele não consegue coçar. E sinto que essa coceira é uma fratura em sua existência. O crack o tornou inútil. Ele não consegue pensar direito ou usar suas habilidades. Ele se tornou um risco para os Vipers, então ele quer morrer por 2 motivos. Ele quer que a dor acabe e que os 2 milhões de tópicos sejam bem aproveitados. Adeus. Disse o Elo Imortal. Acho que você deveria dar uma olhada. O Lenk Imortal usou a permissão que ele tinha para o poder imortal para reduzir sua conexão de volta para 500 mil. Isso fez sucumbir a rachadura em sua existência. Ele entrou em colapso e o Elo Imortal usou essa oportunidade para cortar todas as suas conexões restantes. A perda de todas as suas conexões fez o poder imortal entrar em colapso pela última vez. Ele não ressuscitou mais. A diversão de Sovereign terminou abruptamente. Eu realmente odeio esse Elo Imortal, Sovereign resmungou antes de voltar sua atenção para os brutos. O bruto de escamas negras está correndo em sua direção enquanto o bruto de escamas brancas ainda está ferido e por perto. Ele chutou o bruto de escamas brancas para longe. Então ele correu em direção ao bruto de escamas negras e começou o árduo processo de cortá-lo. Sua lâmina brilhou. Houve um estrondo.
Então um pequeno sulco apareceu no corpo do bruto. Soverik apenas suspirou e retomou seu trabalho. Ele não desanimou com o baixo retorno de seu esforço. Ele precisa lascar o bruto como um entalhador de madeira lentamente lascando um bloco de madeira. Isso é o que ele precisa fazer para derrubá-lo e é isso que ele vai fazer. Sua lâmina brilhou várias vezes assim que ele brilhou em diferentes posições ao redor do bruto. O bruto não conseguia reagir a ele e estava indefeso contra ele. Mas foi aí que sua vantagem parou. As explosões e ondas de choque causadas pelo impacto de sua lâmina atingindo o bruto são como cascas vazias sem uma mordida. A defesa do bruto aumentou novamente com a morte de outro modelo. Portanto, levará pelo menos 5 segundos para cortar o bruto em pedaços. Isso é muito tempo para ele. É frustrante que ele tenha que gastar tanto tempo apenas cortando alguém para matá-lo. Felizmente, ele não é o único frustrado nessa situação. O bruto chamado negro em questão também não está se divertindo muito. O bruto rugiu com raiva. É a única coisa que ele pode fazer com sucesso nesta situação. Ocasionalmente, tentava pegar Sovereign, mas seu algoz já havia partido quando o bruto se moveu. Tudo o que ele consegue captar são as imagens residuais fugazes que Sovereign deixou para trás. Me ajude. Ele rugiu. Ele não pode deixar de pedir ajuda, apesar de não haver ninguém por perto para ajudá-lo. O segundo bruto ainda está se curando e a torre de feitiços ainda está vindo para cá. Soverik é tão rápido que consegue até bombardear o bruto curativo com feitiços para retardar sua regeneração enquanto ainda o ataca. Felizmente, ele não está sozinho, ele está conectado a um ser que pode ajudá-lo. Então ele recebeu ajuda imediatamente. Soverik frangiu a testa quando sua lâmina cortou o bruto, mas apenas fez um ferimento ainda mais superficial. A defesa do bruto de repente se tornou mais forte. Seu ataque não pode cortar tão profundamente quanto costumava ser. Na verdade, ele está apenas criando ferimentos sofridos agora, em vez de sulcos rasos. Levará pelo menos um minuto de ataques constantes antes que ele possa derrubar o bruto. E isso apenas se o bruto não se curar. Capítulo 756 Interferência do Elo Imortal. Soverik viu o que causou o súbito fortalecimento. As conexões com o bruto de repente aumentaram em número. Não é o aumento dos fios devido à morte do poder imortal. O elo imortal está mexendo com ele novamente, aumentando os fios do bruto de escamas negras para 2 milhões. Isso não é justo. Ele resmungou. Ele não é alguém que se preocupa com justiça. Mas parece-lhe que está lutando contra mais de uma pessoa ao mesmo tempo. E ele não pode ferir a outra pessoa que está ajudando aquele que ele está lutando porque eles estão a uma distância segura. Não seria injusto se ele também pudesse usar a ajuda de Legion nesta luta. Infelizmente, ele não pode, ou estará criando problemas para Legion. Afinal, será muito estranho ele ter um domínio. Sem falar que é o domínio de uma fera mundial. Isso certamente vai virar algumas cabeças. Mas tudo bem se o elo imortal ajudar os outros modelos a uma distância segura. Tão injusto. Ele resmungou suas queixas uma última vez. Ele fez uma careta e fingiu continuar a atacar o bruto. Outros não serão capazes de dizer o que o elo imortal está fazendo, então não saberão o que fazer nesta situação. Ele continuou a atacar o bruto, mas metade de seus ataques foram redirecionados para o bruto caído através do uso de dança do vento espectral. Seu movimento sorrateiro rendeu resultados abundantes imediatamente. O pobre bruto foi cortado rapidamente pelos ataques repentinos que apareceram ao seu redor. A redistribuição de poder para o bruto de escamas negras o deixou enfraquecido e pronto para ser aproveitado. O período de abundância não durou muito. Foi interrompido quando o elo imortal percebeu o perigo. O bruto de escamas brancas teria morrido se o elo imortal não tivesse alocado apressadamente mais para ele. Isso tornou o bruto de escamas negras vulnerável, então ele se machucou novamente. Sovereign aproveitou essa fraqueza por um tempo até que também foi corrigida pela interferência do elo imortal. A interferência do elo imortal criou uma situação em que ele não conseguiu acabar com nenhum deles. Na verdade, as coisas se voltaram contra ele. O poder foi redirecionado dos outros modelos que não precisam dele para os brutos. Em vez de ficarem mais feridos, eles melhoraram. Eles se curaram e até começaram a lutar. A luta deles foi ineficaz. 4 deles não conseguiram segurá-lo, então apenas os 2 estão faltando. Ele pode correr em círculos ao redor deles e ele fez. Ele não poderia machucá-los significativamente, mas ele não desistiu. Ele pode atacá-los de novo e de novo. Então ele fez. Ele se tornou um redemoinho em torno dos 2 brutos enquanto corria ao redor deles e os cortava. Sua forma não podia ser vista e nem sua lâmina. A única indicação de um ataque é a centelha de luz que é criada quando sua lâmina entra em contato com a pele dos brutos. Sua pele foi endurecida em algum tipo de metal que os protege. Portanto, não há explosão ou ondas de choque quando ele os atinge. Apenas o toque agudo do impacto de mental contra mental e o clarão das faíscas. Acho que você deveria dar uma olhada.
Os três estavam nesse impasse quando a torre mágica se juntou a eles. Ela voou para frente e parou acima deles. Então ela começou a construir matrizes de feitiços. Ela não construiu um. Ela construiu 10 no início. Isso aumentou para 20 quando ela adicionou mais 10 a ele. Ela continuou a adicionar mais até que houvesse mais de 100 estruturas de feitiços no céu e ainda aumentassem. Ela é capaz de lançar mais de 100 feitiços simultaneamente. Algumas pessoas se orgulham de sua capacidade de lançar 2 feitiços simultaneamente ou lançar 2 vezes. Alguns podem triplicar o elenco e muito mais. O que eles podem fazer já é impressionante para feitiços comuns. As matrizes de feitiços são diferentes dos feitiços normais. Eles são mais tributários. Eles exigem manter uma conexão constante com a lei matriz. As matrizes de feitiços são estruturas permanentes de lei e sentido divino. Eles permanecerão em existência e continuarão a funcionar enquanto o sentido divino for fornecido. Isso significa que eles exercem uma pressão constante para que sua existência seja mantida. Você não pode simplesmente criar uma matriz de feitiços como lançar um feitiço e esquecê-lo. Será excepcional manter 2 matrizes de feitiços por vez, mas a torre de feitiços pode criar e manter 100 por vez. Seus fios espirituais a ajudam a fazer os cálculos, ajustes e manutenção das matrizes de feitiços para ela. É francamente trapaça. Todos os modelos trapaceiam de uma forma ou de outra, mas a torre de feitiços leva a trapaça para o próximo nível. Sua concentração e consciência foram aumentadas para níveis anormais. Os deuses de origem podem lançar estruturas de feitiço poderosas e maciças que podem causar mais danos do que ela, mas não podem lançar tantas matrizes de feitiço por vez quanto ela. Ela pode não ter qualidade ao seu lado, mas tem muita quantidade ao seu lado. Ela deveria ser chamada de exército de um homem só, não salvem, disse Soveric em agradecimento. Até ele teve que admitir que ficou impressionado. Um lançador de feitiços é um canhão de destruição. Eles são capazes de espalhar a destruição em ondas após ondas. A torre de feitiços é capaz de fazer isso multiplicar por 100 vezes. Todo este lugar será empurrado para o centro de uma calamidade se ela puder disparar suas ondas de feitiços. Será uma carnificina sem fim e ele não pode permitir isso. Ele usou seu controle de gravidade em todos eles. A atmosfera ficou pesada e a pressão caiu sobre os três. O mundo se tornou seu inimigo, então todos eles caíram no chão. Os brutos conseguiram continuar lutando, apesar da forte força gravitacional os retardando. Eles não podiam mais voar por causa do aumento da gravidade, mas conseguiram se manter em pé. Sua grossa cauda musculosa se enrolava com uma força inigualável e os mantinha eretos. Felizmente para ele, a torre mágica não tem uma cauda musculosa enrolada com força inigualável. Capítulo 757 A Torre de Feitiço. A velocidade de movimento dos brutos permaneceu para um rastejar, mas não tem nenhuma consequência real. Não é como se a velocidade deles fosse útil antes. Eles eram alvos fáceis para Soveric antes e ainda são alvos fáceis agora. Eles apenas se tornaram alvos lentos. O mesmo não pode ser dito sobre a delicada torre de feitiços. O aumento abrupto da gravidade arrancou-a de sua altura elevada no céu. Sua mente é muito poderosa, mas não pode fazer nada contra a hostilidade do mundo e o aumento de seu próprio campo gravitacional. Ela caiu no chão onde Soveric já esperava por ela. Seus olhos brilharam em antecipação ao massacre que está por vir. Foi até que sua lâmina se aproximou dela que ele sentiu que era inútil. Ele ainda estava a 1 metro dela quando suas centenas de escudos foram ativadas. Eles passaram a existir e brilharam em sua visão como vestidos de cobertores brilhantes. Centenas desses cobertores brilhantes formaram a defesa mais segura que ele já viu. Eles formaram um casulo protetor cristalino ao redor dela. Sua lâmina atingiu as barreiras ao redor dela e conseguiu acertar 11 delas com um único ataque. Ele correu para atacar rapidamente na esperança de dominar sua defesa antes que ela pudesse se regenerar. Infelizmente, ele foi afastado quando a barreira aumentou repentinamente para milhares. Que porra é essa? Ele gemeu. Isso não é justo. Ele pensou que havia reclamado da injustiça pela última vez, mas simplesmente tinha que reclamar agora. O que ele viu o fez reclamar. Os modelos já são fortes como reis da lei com apenas 3 milhões de conexões. Quão fortes eles seriam se estivessem em seu plano, onde podem obter acesso a bilhões e trilhões de conexões? Quem pode derrotar isso? Concedido que eles foram especialmente escolhidos por seu talento, então esses 9 são excelentes modelos entre outros. Além disso, a competição dentro do avião não permitiria que eles tivessem tantas conexões consigo mesmos. Mesmo assim, isso é muito absurdo. Será necessário um soberano com conceitos reais para matar esses modelos. E eles são apenas reis das leis. Isso está me irritando. Ele rosnou em frustração. Não é mais uma surpresa porque o primeiro sábio decidiu que toda a sua raça deveria ser eliminada. Eles são muito perigosos para se ter por perto. Não há como o primeiro sábio se sentir confortável ou em paz com os Vipers no avião.
Se fosse ele, Sovereign também acabaria com a raça deles. Ele fará isso por raiva mesquinha e puro ciúme. Ele não precisa de um bom motivo. Ele vai acabar com toda a sua raça só porque eles o estão irritando. Se ele não estivesse sob a supressão deste fragmento de mundo, ele limparia o chão com esses amadores. O fragmento do mundo algemou 99% de seu corpo e mente. A maior parte do impulso que ele recebeu do avião está sendo usado para quebrar a supressão sobre ele. Se ele não fosse suprimido e tivesse seu poder normal no nível soberano, esses modelos já teriam desaparecido. Seu impulso do avião será melhor utilizado. Então ele mostrará a eles que pode trapacear melhor do que eles. Se ele pudesse obter a ajuda de Legião, ele mostraria a eles que não há ninguém que possa trapacear mais do que ele. A batalha se alastrou ferozmente. Os olhos de Sovereign dispararam de forma independente e rápida enquanto ele acompanhava tudo o que acontecia ao seu redor. Nada escapou de sua visão. Não do jeito que os brutos estão fingindo para desferir-lhe um golpe pesado e certamente não se curvar a torre de feitiço está modulando suas flutuações espirituais para enganar seu sentido. Ele zumbou e disse, truques bobos. Ela acha que pode fingir criar matrizes de feitiços falsos em locais diferentes, separados uns dos outros, aumentando as ondas alfa de seu sentido divino. É um bom truque que pode enganar os outros. Mas não ele. Ele pode ver quando o sentido divino dela realmente forma uma conexão com a matriz da lei e também quando está simplesmente fingindo formar a conexão. Quanto aos brutos, eles têm um estilo de luta diferente, muito diferente dos passos de impulso. Eles acreditam que podem usar sua falta de familiaridade com isso para enganá-lo. Certamente será uma surpresa para eles que ele conheça os princípios subjacentes de seu próprio sistema de habilidades logo após vê-lo sendo usado por 30 segundos. Ele revirou os olhos para o bruto e aconselhou com boas intenções: não se preocupe. Acho que você deveria dar uma olhada. O bruto de escamas negras não o ouviu. Ele continuou com seu soco em direção a Sovereign. Sovereign se esquivou. Ele pode se afastar facilmente do bruto, mas decidiu lhe ensinar uma lição. O soco fez contato com a carne. Então as escamas do braço usado para socar brilharam e de repente dispersaram a força que vinham armazenando. Essa força explodiu no rosto do bruto de escamas brancas que era muito lento para fugir. Veja, Sovereign disse enquanto batia suas cabeças uma contra a outra. Veja o que você fez. Eu lhe disse para não se incomodar, mas você não ouviu. Ele sabe quando um soco simples é na verdade um soco carregado. Ele sabe que eles usam suas escamas como ancoras para armazenar e redirecionar a força. É um sistema de habilidade bastante inteligente. É um sistema bastante inteligente. E ele também sabe que o campo gravitacional sobre eles os retardou e também tornou seus socos mortais porque eles podem redirecionar parte da força que os retarda em seus ataques. Então ele só fez questão de usar sua lâmina para fazer contato com eles quando os fez tropeçar em si mesmos. Então ele usou sua lâmina para espancá-los enquanto eles estavam lá. Está realmente batendo porque ele não está causando nenhum dano digno de nota, apesar da ponta afiada da lâmina e do fato de sua lâmina estar infundida com poder mundial. Algumas contusões que cicatrizam são o melhor que ele pode obter delas. 1. Objetivos das Pedras de Poder. 400 PS-1 capítulo extra. 600 PS-2 capítulos extras. 750 PS-3 capítulos extras. 1000 PS-5 capítulos extras. Gols do bilhete dourado. 100 tickets dourados menos um capítulo extra. 150 tickets dourados menos 2 capítulos extras. 200 tickets dourados menos 3 capítulos extras. Capítulo 758 O direito de ficar frustrado. Ele derrotou os brutos enquanto também adulterava os esforços das torres de feitiços para lançar feitiços. Ele rasgaria suas matrizes de feitiço antes que elas se formassem, usando seu próprio sentido divino para interromper sua conexão com a matriz da lei. Eles têm aproximadamente o mesmo poder espiritual, mas é ela quem precisa de ordem para lançar os feitiços. Tudo o que ele tem a fazer é semear a discórdia e o caos. Isso é fácil de fazer porque a destruição é mais fácil do que a criação. Novamente, isso é o melhor que ele pode fazer com ela. O elo imortal redistribuirá os fios e aumentará a torre de feitiços para que ela possa formar mais escudos se ele tentar fazer mais. Isso o está frustrando sem fim. Ele não está lutando contra 3 modelos. Ele está lutando contra 4 deles ao mesmo tempo e não pode fazer nada para impedir o quarto. Ele tem que assistir impotente enquanto o elo imortal torna as coisas difíceis para ele. O modelo intrometido mudará imediatamente o alvo do impulso para quem quer que ele concentre sua atenção em seguida. Ele precisa focar sua atenção e produção de dano em um único normalmente para ele matá-los. Mas o elo imortal torna impossível matá-los um de cada vez. Apenas espere. Eu tenho uma coisa certa para todos vocês. Ele prometeu com seus 4 olhos brilhando com as chamas metafóricas da raiva. Então ele chutou a torre de feitiço para aliviar um pouco de sua raiva. Seu pé não fez contato com ela. Suas várias barreiras a protegiam como cobertores.
Ela quicou porque a força do chute dele é suficiente para quebrá-la se tivesse feito contato com ela. Mas não, então ela está bem e elegante. Apenas um pouco desorientada por causa de todos os chutes e interrupções de suas matrizes de feitiço. Ele não deixou que isso o derrubasse. Ele pode vê-los e o que os torna poderosos. Ele também sabe como derrubá-los. Ainda não está pronto. Enquanto isso, ele os pressionará cada vez mais. A interferência do Elo Imortal em sua luta enfraqueceu os outros modelos. Isso os tornará mais fáceis de manusear pelos outros macacos sábios de batalha. É apenas uma questão de tempo até que os Vipers caiam. Isso só está atrasando o inevitável. Retiro. Talvez Trisclio tenha pensado em levar esse peludo a sério. A torre de feitiço disse aos outros. Ela achava que não havia nada a temer sobre qualquer peludo, filho do avião ou não. Mas certas evidências surgiram para indicar o contrário. Talvez, apenas talvez, aquele velocista chorão e claramente traumatizado estivesse tramando algo. Ela admitiu, talvez esse peludo seja um pesadelo trazido à vida. Você não diz. Um dos brutos disse sarcasticamente. O Lenk imortal gritou para eles. Pare de falar. Eu preciso me concentrar. Não é tão difícil admitir que o velocista estava certo diante da situação atual. Silveric continuou a atacar os três e os forçou a ficar na defensiva. E isso apesar da ajuda do Elo Imortal. Eles sabem que um pequeno erro por parte do Elo Imortal pode causar sua morte, então pararam de usar o canal do Elo Imortal para se comunicar. Eles precisam que eles se concentrem em mantê-los vivos. Como eles são, eles chegaram perto da morte várias vezes. Esse pesadelo de um peludo sempre capitalizaria qualquer erro que eles cometessem. Ele se concentraria em qualquer abertura e a abriria com sua lâmina. Às vezes, isso acontece sem que eles saibam quais erros cometeram em primeiro lugar. Apenas a assistência oportuna do Elo Imortal os trouxe de volta à beira da morte vez após vez. Eles vivem no limite. Seus corações estão praticamente na garganta. Se Soverick está com raiva, então eles estão com tanta raiva que vão matar sua família e qualquer pessoa relacionada a ele pelo que estão passando. Eles farão isso na queda de um chapéu, se tiverem a chance. Ele destruiria as matrizes de feitiços da torre de feitiços com seu sentido divino assim que ela começasse a criar alguns e aumentaria seus ataques contra ela para forçá-la a ficar na defensiva. Então ele mudará para os brutos e os atormentará. É como se ele tivesse olhos em todos os lugares. Ele era um borrão de movimento que poderia atacá-los de qualquer direção, seja por meio de ataques diretos, lâminas fantasmas ou até ataques invisíveis. A luta deles é honestamente espetacular. Ambas as partes estão trazendo todo o seu potencial e lutando com suas melhores capacidades. Mas uma parte é uma única pessoa e a outra parte são quatro modelos. Eles entendem que ele é um filho do plano, então ele deve ser forte, mas lógica e emoções não combinam. A compreensão não muda o fato de que eles estão sendo manipulados por uma única pessoa. Ele literalmente os chutou como bolas, mas é ele quem está frustrado. Ele não tem o direito de ficar com raiva por não ser capaz de matá-los. Eles são a parte ofendida aqui. Eles deveriam ser os frustrados. Só eles têm esse direito. Acho que você deveria dar uma olhada. 4 paradigmas. 2 brutos, um elo imortal e uma torre de feitiços. Eles estão sendo pressionados à passividade por um furry. E o melhor que os modelos podem fazer é chegar a um mísero impasse. É uma realidade vergonhosa que os modelos tenham que sofrer. Essa vergonha só aumenta quanto mais tempo o impasse continua. O impasse continuou assim por um tempo. Na linha de frente. Realmente se passaram menos de 2 minutos. Salvinin se perguntou enquanto olhava ao redor. Sua visão está repleta de cenas de carnificina absoluta e completa. A batalha não começou por mais de 2 minutos, mas ela teve que se fazer essa pergunta. Ela precisa se lembrar do tempo porque não quer acreditar que a quantidade de dano que está vendo foi criada em tão pouco tempo. 1. Objetivos das Pedras de Poder. 400 PS menos um capítulo extra. PS 600 menos 2 capítulos extras. 750 PS menos 3 capítulos extras. 1000 PS menos 5 capítulos extras. Gols do bilhete dourado. 100 tickets dourados menos um capítulo extra. 150 tickets dourados menos 2 capítulos extras. 200 tickets dourados menos 3 capítulos extras. Capítulo 759 Uma morte inútil. As coisas não estão indo bem para os macacos sábios de batalha. As coisas estão ruins porque apenas os macacos sábios de batalha sofreram carnificina e destruição. Parece que meteoros e estrelas caíram do lado deles no campo de batalha. A torre de feitiços os dizimou às dezenas de milhares. Ela realmente fez um número neles. E em menos de 2 minutos também. Ela não sabia o que esperar dos modelos de Vipers, apesar do medo que estava sendo arrastado dentro dela. Ela esperava que eles fossem assustadores. Isso é de se esperar porque o primeiro sábio não é alguém que se assusta facilmente.
Tinha que haver algo para fazer o sábio temer pela sobrevivência dos macacos sábios de batalha. Ela sabe quais são essas preocupações hoje porque quase morreu várias vezes no espaço de 2 minutos. Primeiro, foram os velocistas. Aqueles víboras açoitaram seu exército como chicotes. Ela estava no caminho direto de um deles. Teria sido uma morte certa de que ela não previu porque não conseguiu ver o velocista. Se não fosse por sua visão futuro alertando-a, ela não teria pulado no último momento antes que o velocista os alcançasse. Ela viu algo atingir em sua visão futura e então houve escuridão. Cada fibra de seu ser gritava perigo então, e ela pulou para o lado e continuou correndo. Ela alertou sua empresa para correr. Ela gritou para eles correrem. Se não fosse pelo fato de ela ser sua superiora e eles terem que ouvi-la, eles não a teriam obedecido. Ela deve ter parecido muito boba correndo e gritando para os outros correrem quando os dois exércitos nem se encontraram. Os que não ouviram e os outros que não a ouviram devem ter ficado perplexos. Eles devem ter se perguntado: o que está acontecendo aí? Ou do que eles estão fugindo? Não há inimigo ou ataque. Então eles nunca mais pensariam em nada, porque um raio de cor verde azulada atravessou o exército, deixando nada além de partes de corpos desmembrados em seu rastro. Os que morreram foram salvos no último momento e colocados em estágio até serem curados. Em seguida, eles foram expulsos da competição. Esse teria sido seu destino se ela não tivesse se movido. Mas ela teria morrido se eles estivessem no mundo real sem qualquer ajuda. Ela não teve chance alguma, apesar de saber que estava chegando. O velocista é muito rápido para ela reagir. Isso a lembra de lutar com seu irmão salvos. Às vezes, ver uma ameaça não muda o fato de que você não pode resistir à ameaça. Traz uma sensação de desesperança. Uma situação tão desesperadora raramente acontece com ela. Mas quando isso acontece, ela se sente humilde. Você pode se deixar levar facilmente quando pode ver o futuro e prever os resultados. Basta uma dose de destruição inevitável para lembrá-lo de sua mortalidade. Acho que você deveria dar uma olhada. A ameaça do velocista estava esvoaçando. Veio rápido e passou tão rápido quanto. Mas depois veio a torre de feitiço. Ela voou sobre o campo de batalha onde se estabeleceu. Matrizes de feitiços após matrizes de feitiços se materializaram no céu acima deles. Eles se formaram tão rápido que Salvini pensou que ela estava imaginando coisas. Seus olhos se arregalaram com a visão. Isso quase a fez sentir falta dos brutos e do poder imortal. Esses modelos não criaram a confusão que se espera de seres de seu tamanho enquanto avançam. Sua passagem foi silenciosa, apesar de seu tamanho enorme. Os brutos se elevavam acima de todos os macacos sábios de batalha. Seus braços eram tão grossos quanto alguns macacos sábios de batalha e eles tinham 4 deles. Os músculos de seu corpo tensos sob suas escamas metálicas pretas e brancas. Você esperaria que tais calamidades feitas carne fossem tão barulhentas quanto pedras enquanto passavam, mas não o fizeram. O vento não uivou enquanto eles riscavam o ar. Se não fosse pelo som da carne impactando a carne quando eles atingiram os macacos sábios de batalha, você não saberia que esses gigantes andavam entre eles. Eles eram grandes, mas também eram muito rápidos. Portanto, embora fossem vistos, eles não podiam ser evitados pelos macacos sábios de batalha comuns. Os velocistas cortaram o exército e pegaram uma fatia fina dele, mas esses abriram caminho e pegaram um pedaço deles. Um ariete não poderia ter feito um trabalho melhor. Isto é, se fosse ajustado para ser usado contra pequenos alvos móveis em vez de grandes obstáculos imóveis. Felizmente, eles não se concentraram nos macacos sábios de batalha. Eles estavam apenas de passagem. Mesmo esse pensamento não a acalmou. Eles estavam apenas de passagem, mas o estrago que fizeram já é considerável. E se eles decidirem se estabelecer neles? O que acontecerá então? Que tipo de destruição eles causarão? Salvini não precisou procurar mais para que a resposta a essa pergunta chegasse a ela. A torre mágica terminou seus arranjos no céu e choveu calamidade como nenhuma outra sobre eles. Fogo caiu do céu e os consumiu. Pedras caíram sobre eles e os esmagaram ou os enterraram vivos. Água e gelo os cortaram e os congelaram. O vento os protegeu e os separou. Pior de tudo, não havia fim para as calamidades. Aconteceu de novo e de novo em uma grande área. A torre mágica veio e levou todos eles e Salvini estava indefeso. A onda de feitiços em cascata era uma ameaça que ela podia ver, mas não podia fazer nada. Soverit disse que eles deveriam evitar os modelos e se concentrar nas víboras normais. Ele disse que eles não deveriam causar seus esforços e viver de algo tão fútil. Ele disse que a vida de todos valerá a pena se eles puderem matar pelo menos um víper normal. Isso é o que ele perguntou a eles. É para que não tenha uma morte inútil. Capítulo 760 Um pedido simples. Soverit não pediu heroísmo ou atuações especiais. Foi um pedido simples que irritou algumas pessoas. Ele até disse a eles para não atrapalhar seu pedido simples. Ele havia dito que não estava pedindo algo difícil deles. Eles devem apontar para vipers normais e apenas vipers normais.
Ele fez isso para enfatizar o que ele queria que eles fizessem. Seu pedido era simples, mas eles não ficaram felizes com isso. Afinal, ele estava pedindo a eles que não enfrentassem os inimigos mais difíceis. Eles pensaram que ele estava exagerando o poder dos Paragons. Eles pensaram que ele os estava subestimando. Eles achavam que ele era muito orgulhoso e cheio de si para acreditar que poderia lidar sozinho com os Paragons que surgiam em seu caminho. Ela mesma pensou que ele estava exagerando. Agora ela sabe que todos pensaram errado. Ela pode ver o que alcança com ela se ela voar para confrontar a torre de feitiços. Ela será reduzida a nada. Solveig estava certo, para eles enfrentarem um modelo é desperdiçar suas vidas. É morrer em vão. Ela viu a verdade de que eles não podem lutar contra um modelo. O céu obviamente não é o caminho da salvação. Ela ficou no chão e se escondeu entre os soldados normais. Ela está literalmente usando seus soldados como material defensivo, mas mal consegue sobreviver. Ela está usando o melhor de sua previsão apenas para se manter viva. Pedir qualquer outra coisa dela é tolice. Então Solveig não foi tolo quando fez seu pedido simples. A torre de feitiços tornou-a alguém com o poder de um imperador, e seus soldados venceram sem coroa iguais. Eles estão todos lutando por suas vidas no chão. Diante da morte, todo mortal é igual. Somente a força para vencer a morte pode separar os mortais. Salvini não tem forças para superar esta morte. Então ela é uma mortal fraca como o resto deles. Ela está correndo e lutando por sua vida como eles. Ela está viva apenas para poder cumprir o pedido de matar um único Viper. Mas há um problema com isso. É verdade que ela não pode enfrentar um modelo, mas não pode fazer mais nada, pois as víboras normais ainda não chegaram. Os modelos correram à frente de seu exército. Eles são muito mais rápidos que as víboras normais, então eles os deixaram para trás. O problema é que ela pode não ser capaz de sobreviver neste inferno onde se encontra antes que os Vipers normais a alcancem. O mundo estava crescendo. Houve trovões e explosões estrondosas. Havia fogo e enxofre. Foi um inferno na terra. Macacos sábios de batalha estavam morrendo em todos os lugares. Eles estão sendo ceifados aos milhares. A torre mágica estava em um rolo. Ela pode acabar com eles antes que as víboras normais cheguem. Então tudo parou. O mundo voltou ao silêncio. Salvini viu antes que acontecesse e teve que conter o impulso de suspirar de alívio. Foi até a torre de feitiço realmente sair que ela se permitiu suspirar de alívio. Ela perguntou, realmente se passaram menos de 2 minutos. Acho que você deveria dar uma olhada. O fim do mundo foi diminuído. A torre mágica parou de intimidá-los e os deixou sozinhos. Salvini olhou em volta para a destruição que ela pode ver e ela teve que se perguntar se foram apenas 2 minutos. Se alguém estivesse no lugar dela, também se faria a mesma pergunta. É especialmente pertinente quando seu senso de tempo é distorcido por sua capacidade de ver o futuro. Você tem que ter certeza de que ainda está são e não apenas vendo coisas. E pensar que eles têm um corpo de alma como eu. Ela observou. Ela teve que se comparar aos modelos. Ela tem um corpo de alma como eles. Ela é apenas um transcendente e eles podem ser senhores ou reis da lei, mas todos se tornaram um tanto iguais. Os modelos nem estão usando nenhuma coroa enquanto ela, por outro lado, já está habilitada até o limite do mundo. Eles não têm aumento do mundo como ela é, no entanto, a diferença entre eles é tão grande. Ela só pode imaginar o quão poderosos eles serão no mundo real sem as limitações impostas a eles. Então ela olhou para trás na direção que a torre mágica deixou. Era a direção de onde eles vieram. É onde a bandeira deles deveria estar. Ela balançou a cabeça e disse: Espero que ele fique bem. Ela lhe desejou boa sorte. Isso é o melhor que ela pode fazer por Solveig. Ela não viu todas as capacidades dos modelos, mas o que ela pode ver é o suficiente para saber que eles são muito difíceis de lidar e Solveig tem que lidar com 6 deles. 2 velocistas, 2 brutos, um poder imortal e um torre de feitiço se concentrarão nele. Salvini não tem inveja desse tipo de atenção. Ela viu o que acontece quando um dos Paragons se concentra em algo e é desastroso. Então ela só pode imaginar que tipo de calamidades serão derramadas sobre Solveig, com os 6 focando nele e torcer para que ela não tenha que experimentar as calamidades sozinha. Ela não o inveja nem um pouco. Na verdade, ela não quer ter nada a ver com isso. Ela costumava pensar que, se os modelos eram tão poderosos, porque só ele deveria defender sua bandeira. Ela ainda não acha que Solveig é capaz de lidar com cada um deles, mas isso não significa que ela irá ajudá-lo. Não tem como ela entrar no carnaval que está tocando lá atrás. Se ele não pode defender sua bandeira, então eles estão perdidos e é isso. Não há nada que ela possa ou queira fazer a respeito. Olá, querido telespectador. Essa novel foi tirada de Novel B.